A macrobiótica, cristianismo e os Vedas. Por Rui Rato. No princípio era o Verbo, a ordem do universo. A expressão "no princípio era o Verbo" vem do Evangelho de João, no Novo Testamento. João capítulo 1, versículo 1, onde a palavra verbo traduz o termo grego logos. No contexto do Evangelho, logos tem um significado profundo, indo além do sentido comum de palavra. Logos pode significar não só palavra, mas também razão, princípio ou ordem cósmica. Na filosofia grega, o logos era um conceito importante, associado a uma razão ou inteligência que organiza e governa o universo. Já no contexto cristão de João, ele é usado para se referir a Cristo como o princípio ativo da criação e a manifestação da razão divina. Portanto, ao dizer no princípio era o Verbo, João declara que, no início de tudo, existia o Logos, uma presença divina, criadora, através da qual todas as coisas foram feitas e que é identificada com Jesus Cristo. Assim, a frase não se limita ao conceito de palavra, mas envolve uma compreensão muito mais ampla e filosófica de um princípio universal, criador e divino. George Orsawa, criador da macrobiótica, propôs a ideia de uma espiral logorrítmica do universo para descrever a ordem natural e a evolução cíclica e expansiva dos fenômenos. Essa visão ressoa em uníssono com a ideia do Logos de João do Evangelho de João de várias formas, especialmente ao se entender o Logos como o princípio, ou a ordem subjacente que rege todos os fenômenos no universo. Observe, pois, que a palavra espiral logorrítmica tem, pois, no início a palavra logo, seguida de rítmica. Especialmente ao se entender o logos como o princípio ou a ordem subjacente que rege todo o universo. O logos como ordem universal. O logos, na teologia joanina e na filosofia grega, é visto como um princípio organizador ou uma inteligência divina que está na origem da criação perpétua. Para Orsawa também compreender a natureza fundamental do universo, que ele via como uma espiral logorrítmica, era o primeiro passo para viver em harmonia com ele. A espiral é um símbolo da ordem cósmica e representa o fluxo contínuo e cíclico de expansão e contração da energia, presente em todos os aspectos da vida, nos fenômenos naturais e na evolução do universo. A espiral logorrítmica como manifestação do Logos. A espiral logorrítmica é um padrão presente em muitos fenômenos naturais, desde o formato das galáxias até o crescimento de conchas e plantas. Para Orsawa, esse padrão, que expande e contrai de maneira cíclica e rítmica, é um reflexo da ordem subjacente do universo. Assim como o Logos no Evangelho de João é o princípio ativo pelo qual o mundo existe, a espiral logorrítmica pode ser entendida como uma expressão visível dessa ordem, com o ritmo e a estrutura da vida. Compreensão e harmonia com a ordem do universo. Orsawa afirmava que, para viver bem, devemos compreender e nos alinhar com essa espiral universal, de maneira semelhante à busca por viver segundo o Logos. Tanto em Orsawa quanto em João, há uma ênfase na importância de reconhecer e viver de acordo com essa ordem maior. Na visão cristã de João, viver segundo o Logos é fundamental para uma vida plena. Para Orsawa, compreender a espiral logorrítmica do universo permite uma vida em equilíbrio e harmonia com o fluxo natural. O Logos e o Yin-Yang. Orsawa também se inspirou no conceito chinês de Yin-Yang, onde os opostos coexistem e estão em constante movimento cíclico, como uma dança em espiral. Essa dualidade e interdependência refletem a essência da espiral logorrítmica e têm paralelos com a harmonia representada pelo Logos,
que, segundo a filosofia grega, mantém a ordem e a unidade do cosmos. Assim, a espiral logorrítmica de Orsawa e o logos de João convergem como para uma ordem universal onde cada elemento existe em harmonia com o todo. Ambos chamam atenção para a importância de compreender esse princípio profundo, seja ele o logos ou a espiral logorrítmica, para viver em sintonia com o fluxo da vida e com a natureza fundamental do universo. A frase "No princípio era o Verbo" de João no Evangelho encontra um paralelo fascinante também no conceito de Om nos Vedas, os textos sagrados da tradição hindu. Nos Vedas, o som primordial, Om, é considerado a vibração ou som inicial do universo, a partir do qual tudo surgiu. Esse som sagrado é muitas vezes entendido como a expressão da criação, da ordem e da consciência universal, semelhante ao Logos no contexto cristão. Om e Logos como o princípio criador. Assim como o Logos, o Om representa a origem do cosmos. De acordo com a tradição védica, o Om é o som da criação, uma vibração primordial que sustenta e permeia tudo. No Evangelho de João, o Logos é igualmente descrito como o princípio ativo da criação, através do qual todas as coisas foram feitas. João 1:3. Ambos conceitos, Om e Logos, simbolizam a energia fundamental que organiza e dá forma ao universo. Om e Logos como expressão da consciência divina. No hinduísmo, o Om é considerado a manifestação sonora do Brahman, o princípio divino absoluto e supremo, que é ao mesmo tempo imanente e transcendente. Esse som contém, em um só símbolo, a totalidade da divindade e da existência. Da mesma forma, no cristianismo, o Logos em João é descrito como a expressão viva de Deus. Assim como o Om é o veículo pelo qual o divino se faz presente no mundo, o Logos, segundo João, é a palavra divina que se fez carne na figura de Jesus, tornando-se uma manifestação direta de Deus na Terra. A harmonia cósmica, vibração e ordem. Tanto o Om quanto o Logos representam uma harmonia e uma ordem intrínseca ao universo. O Om é uma vibração cósmica que reflete a unidade e o equilíbrio dos opostos, o que também é o fundamento do fluxo de energia e do equilíbrio natural, simbolizado pelo som contínuo do Om. No mesmo sentido, o Logos representa não apenas uma palavra falada, mas também uma inteligência universal que sustenta a ordem, a razão e a harmonia no cosmos. Meditação e compreensão espiritual. O Om, em práticas espirituais védicas e hindus, é utilizado como um mantra para a meditação, ajudando a mente a sintonizar-se com a ordem universal. Repetir o Om é uma forma de alinhar-se com a vibração cósmica e, assim, com a essência do universo. De modo semelhante, no contexto cristão, o Logos é visto como uma fonte de compreensão espiritual e de iluminação. Reconhecer e aceitar o Logos é essencial para se alinhar à sabedoria divina e à criação, buscando um relacionamento profundo com Deus. Resumo: o princípio de unidade e criação. Em resumo, tanto o Om dos Vedas quanto o Logos do Evangelho de João expressam a ideia de um princípio criador, unificador e organizador que está presente no início de todas as coisas e sustenta o universo. Ambos os conceitos representam uma ponte entre o divino e o mundo, uma fonte de sabedoria que orienta a criação e mantém o equilíbrio. Esse paralelo destaca uma profunda interseção entre as tradições cristã e hindu, sugerindo que, em diferentes culturas e religiões, há uma percepção comum de uma força primordial, seja ela chamada de Logos ou Om, que é o princípio e a sustentação de tudo o que existe.